Ok, amigos, vamos para a parte 2 do vídeo. Observamos nestes trechos a desobediência de Satã. Ele não acata a ordem de Deus e por isso é condenado por orgulho e renegação. Contrastando o ato de não fazer SJD com a condenação feita a Satã, que foi devida ao orgulho e renegação, somos levados a estabelecer uma relação de SJD com humildade, reconhecimento e aceitação. Então, Deus ordenou, né, para todas as criaturas fazerem aquilo, o SJD para Adão, mas o Satã ele não quis. Por quê, né? Ele até fala, né, que o homem foi feito de barro e ele foi feito de uma chama, um tipo de fogo. Então ele se achou melhor, né? Por causa disso ele teve orgulho desobediência, né? E não foi lá, não teve aceitação, não aceitou aquilo. Então, o SJD seria algo contrário ao orgulho, contrário à desobediência e à aceitação, à humildade, né, também, porque seria um ato de humildade ir lá se apresentar pro Adão. Então, SJD é contrário a tudo isso, tá? Assim, nós somos levados a estabelecer ali uma relação de SJD com humildade, reconhecimento e aceitação. Não um ato físico. Creio que o ato físico aqui seria complicado, nós imaginarmos todas as criaturas se submetendo, colocando o rosto no chão, né, diante de Adão. Seria algo que poderia ser interpretado como um ato de adoração, né? Portanto, a partir do exposto, concluímos SJDs como sendo uma raiz que não possui sentido de adoração, ok? Seres irracionais fazem SJD? Os trechos 16, 4, 9, etc. relatam seres irracionais como montanhas, sol, lua, estrelas, tal, fazendo SJD. Então, aqui nós somos levados, na minha opinião, a relativizar, né, o SJD. Ele não necessariamente implica aquele ato físico de colocar o rosto no chão. Por quê? Porque as montanhas não têm rosto, né? O sol, a lua, as estrelas não podem dobrar joelhos e ficar daquela forma, porque elas não têm joelhos. Então aqui nós somos levados a relativizar esse conceito de SJD como algo que está presente não só para as coisas que têm vontade própria, né? Mas os seres irracionais também são levados a isso. Rainha de Sabá. O trecho 27 e 24 fala de um pássaro que disse para Salomão que tinha visto a rainha de Sabá e seu povo fazendo SJD para o sol, ao invés de para Allah. Esse trecho aqui, ao lê-lo, né, inicialmente nós falamos, nossa, então o SJD não pode ser destinado a ninguém além de Deus. Ok? Porém, vamos continuar aqui. Ela também disse, ou seja, o pássaro, né, que Satã formoseou-lhes as obras e os afastou do caminho reto. Ela aqui eu coloquei porque era uma polpa, né? O pássaro era uma polpa. Inicialmente, Salomão duvida do pássaro, mas em 27:43 existe a afirmação de que a rainha adorava. Então aqui ó, o 27 e 24 falava de SJD, mas o 27:43 já complementa a informação falando que ela não era somente o SJD que ela fazia. Na verdade, ela fazia a adoração. Aqui o Ain Badal, né? Aquela raiz que nós havíamos discutido no primeiro vídeo. Então ela fazia a adoração, tá? Portanto, não era só SJD que ela praticava, tá ok? Quem quiser mais referências, veja 41:37. José. Os versículos 12, 4 e 12:100 retratam um sonho que José teve, no qual 11 astros, o Sol e a Lua, faziam SJD para ele. Logo em seguida, temos uma explicação evidente do que ocorreria e que José não fora transformado em Deus, o objeto de adoração. Só para lembrar, José é aquele rapaz que foi
vendido pelos irmãos, né? E foi vendido como escravo para o Egito. Aí ficou lá muito tempo até se tornar um soberano lá no Egito depois de interpretar o sonho do faraó. Ele tinha essa habilidade de interpretar sonhos. Aqui, o Sol e a Lua seriam o pai e a mãe dele, e os 11 astros seriam os 11 irmãos dele. Ok? Aí, será que o pai, a mãe dele e os 11 irmãos iriam adorá-lo? Claro que não. Primeiro que o pai dele era um muçulmano, né? E aqui nós vemos a palavra SJD, não Rab Ain Badal. 4:6. E assim teu Senhor vai te eleger e vai te ensinar algo da interpretação dos sonhos, e completará sua graça para contigo. Então, isso aqui foi uma graça de Deus para ele, né? Em 12:100 vemos a interpretação do sonho. E elevou seus pais ao trono, e eles caíram diante dele. SJD. E ele disse: Ó meu pai, esta é a interpretação de meu sonho de antes. Então, resumindo a história, os pais dele estavam lá na região lá de Canaã, né? E passou aquela região por uma forte seca na época, e o Egito estava com reservas, né? Porque o José ele havia planejado isso quando ele interpretou o sonho do faraó, que falava que ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Então o Egito estava preparado naquele momento, enquanto que as regiões ao redor estavam ali na penúria. Então a família dele veio até ele, e inclusive o pai, a mãe e os irmãos viram quem era ele no Egito, ok? Aqui fala, né? E eles caíram diante dele, fazendo SJD. Será que eles caíram e colocaram o rosto ali na terra, adorando ele como uma divindade? Ok? E ele fala o seguinte ainda: Ó meu pai, esta é a interpretação de meu sonho de antes. Naquele sonho lá dos Sol, a Lua e os 11 astros. Aqui pode parecer que SJD indique algo físico, neste caso, porém trata-se de um advérbio. Basta observarmos a forma em que está escrita a raiz. Aqui o SJD está como forma de advérbio, tá? Aqui nós vemos o original, né? O A, Ra, Ru, Lahu, Su, Ja, Dan. E caíram para ele Sujadan. Ou seja, advérbio é aquilo que vem como um complemento do verbo, né? Explicando em grau de intensidade, tempo, modo, o verbo que ocorreu anteriormente. Também somos levados a questionar se de fato os pais de José o adorariam. Primeiro, porque eles eram crentes, e segundo, porque o versículo começa com a expressão e levou seus pais ao trono. Então, se eles tivessem se colocado como um soberano diante de sua família, como um tipo de divindade, ele não teria os elevado ao trono. Então, foi um ato de humildade. Ele elevou os pais dele ao trono, ou seja, colocou-os ali num patamar de elevação, né? De honra. Então, provavelmente eles não fizeram um ato de adoração, reconhecendo a inferioridade deles para com ele. Isto indica claramente que eles não se puseram em uma posição de submissão, mas que devem ter caído sobre o filho, talvez até abraçando suas pernas, pois pensavam que ele havia sido morto e, de repente, o encontraram vivo e sendo um dos soberanos do Egito. Então, aqui, essa palavra que foi traduzida como caíram, indica provavelmente essa emoção, né, ali no momento do reencontro. Vamos parar por aqui, gente, e fazer a parte 3 em seguida.